Bom dia, a paz. Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. E hoje nós iremos iniciar mais um dia com o tema A Dor da Injustiça. E eu quero iniciar fazendo uma oração. Espírito Santo, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para o entendimento, a revelação, pois só o Senhor sabe o que está dentro de nós e o que está fora de nós, na perfeição, na plenitude de todos os processos e tempos e estações. Que neste momento venha uma revelação às mais profundas camadas da nossa alma e traga, ó Deus, à luz aquilo que está oculto, traga, ó Deus, aquilo que foi como ferida, que foi como dor, que foi, ó Deus, como empecilhos e que gerou brechas e que gerou portas para espíritos malignos atuarem em nossas vidas, na vida daquele que está ouvindo agora. Espírito Santo, vem e traga cura, traga luz a áreas que se encontra ferida, que se encontra bloqueada, que se encontra presa, e que haja cura, libertação e transformação, arrependimento nesta manhã. É que eu declaro pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o primeiro texto que eu quero iniciar é Mateus capítulo 5, versículo 6, que nos diz assim: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E o outro está em Provérbios 20, 22, versículo 22, que está falando assim, ó, não murmureis, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor, e ele te dará a vitória. Então, nós vemos dois versículos aqui que está falando que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Está falando aqui também que não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entregar a tua vindicação ao Senhor e ele dará a vitória. Então, assim, fala que tudo aquilo que você sofreu como injustiça, para você colocar diante do Senhor, porque ele te dará a vitória. E como esse tema é a dor da injustiça, e aqui eu vou falar um pouco de como você vai vencer essa dor da injustiça, porque a dor da injustiça, ela é uma das mais perigosas da alma atual e cria um sentimento profundo de não pertencimento. Então a gente vê aqui que essa dor, ela cria revolta, ela cria aquele sentimento de não pertencimento do local, ela fere a honra da pessoa, porque a pessoa ela se sente ali injustiçada, ela se sente não pertencida àquele lugar. E a dor da injustiça é a dor que mais tenta tocar o senso de identidade e de valor. Mas Deus, ele é o nosso juiz. Deus, ele é o nosso juiz e ele cura, restaura e faz justiça no tempo certo. Então a gente vê que essa dor da injustiça, ela tenta tocar isso da identidade e do valor que a pessoa tem. E quais são as raízes que estão por trás, que às vezes são gerado brechas, portas que abrem para gerar esse sentimento de dor da injustiça. Que como a gente entende, aonde que não há uma alma curada, a legalidade para opressões malignas. Então a estratégia de Satanás é o quê? Trazer situações na nossa vida, infância, adolescência, juventude, fase adulta, situações para que gere essa dor da injustiça, porque havendo essa dor da injustiça, abre-se uma porta, espíritos malignos entram, criam crenças, padrões, fazendo a pessoa ter comportamentos e ser daquele jeito que ele manipulou ali. Então, na palavra fala que aonde há trevas é um domínio de Satanás, mas aonde que há luz, há um domínio de Deus nas nossas vidas. Então eu faço uma pergunta, aonde que há trevas na sua vida? Aonde que há trevas que está gerando tudo isso? Porque Jesus, ele quer trazer luz. E qual é a raiz? Aonde que essa dor, ela vem com experiências? Aonde essa dor nasce de experiências? Punido por algo que não fez, ser tratado de forma desigual. Às vezes é tratado desigual, uma pessoa ali é elogiada, é falada, é mencionada, e a outra pessoa ela sempre fica por escanteio, ela sempre fica por escanteio, não é mencionada, ela é tratada por desigual. Muitas das vezes acontece muito isso na família, acontece isso com os filhos, acontece isso na igreja, acontece isso no trabalho. Então você vê que a todo momento a pessoa ela está vulnerável a esse sentimento. Por isso que fala que nós temos que guardar o nosso coração para não pecar contra Deus.
Então, na palavra fala para nós guardarmos o nosso coração. É ser ignorado, rejeitado, diminuído. Às vezes a pessoa ela é ignorada, ela tá ali querendo falar, expor e falar e fazer aquilo que tem vindo no coração dela, mas ela é ignorada, ela é rejeitada, ela é diminuída. Tipo assim, o que você tá falando não tem valor. Agora, o que fulano fala tem valor. Fulano é a pessoa ser usada e descartado. Às vezes um patrão, uma pessoa, um amigo ou alguém que conheça usou ali aquela pessoa, os dons, os talentos, as qualidades que ela tinha, mas depois olhou assim e falou: não preciso mais dessa pessoa, não. Não preciso mais do favor e da qualidade e dessa pessoa. Então, assim, abre-se também essa porta da dor da injustiça. Crescer em ambientes de favoritismo, né, onde que nasce ali, cresce naquele ambiente que a pessoa ela vive naquele favoritismo, crescer em ambiente de favoritismo, que mesmo a pessoa ela fazendo, mas nunca ela é valorizada, nunca ela é bem vista. Então isso também são experiências que abrem, tem sentimentos e abre portas para essa dor da injustiça entrar. E aí a alma fica se perguntando por que fizeram isso comigo, por que isso tem acontecido comigo. E aí a pessoa fica ali naquele sentimento de não pertencimento, de não valorização, de não honra, e aí cria-se aquela revolta de que ela está fazendo e não está sendo bem vista, né? E acaba tendo outro tipo de comportamento diferente daquilo que é a identidade dela, de que é realmente o valor dela, porque ela pensa assim: eu estou fazendo, e as pessoas não estão me valorizando, tá havendo críticas, tá havendo, estão me usando, me abusando, me descartando. Então a pessoa vai criando aquela mentalidade de que ela não é pertencida, de que ela não tem um valor, que a identidade, aquilo que ela faz não é legal, e acaba buscando outras coisas, né, para fazer diferente da identidade dela, diferente do chamado e do propósito dela. Porque através dessa porta que se abre, espíritos malignos entram para dar legalidade para espíritos malignos entrar e trazer opressões espirituais. E quais são os espíritos malignos que atuam nessa dor da injustiça quando ela não é curada? É a dor da revolta, como eu falei, gera aquela revolta da pessoa falar: já que eu não estou sendo aceito, já que eu não estou sendo bem visto, já que eu estou fazendo e não tenho valor, agora eu vou fazer isso aqui que é errado. Aí eu vou fazer isso aqui também que é errado. Então gera o espírito da revolta, ela começa a atuar na vida da pessoa. Um espírito de rebeldia, de que aí a pessoa já não quer respeitar, ela já começa a desonrar, ela já começa a falar, né, de forma grosseira, não querendo respeitar, não querendo honrar, já começa a ter um estilo de vida diferente. O espírito de amargura também começa a atuar na mente dessa pessoa, um espírito de vingança, de tipo: fizeram isso comigo, eu também vou fazer. Tá me tratando assim, eu também vou tratar. Então começa a se atuar esse espírito de vingança, um espírito de crítica e acusação, a pessoa a todo momento está criticando, está acusando. Isso é muito sério, por isso que na palavra fala que pra gente não tratar o mal, pra gente não tratar o mal com o mal, mas sim vencer o mal com o bem. Porque neste momento a pessoa ela começa a criticar, começa a acusar, e isso aí ela tá fazendo coisas contra ela mesma. Porque os espíritos malignos começam a atuar ali na mente da pessoa, trazendo esses sentimentos ruins, e a pessoa, como mecanismo de defesa, ela começa a atuar dessa forma, e ela tá fazendo mal a ela mesma. Ela tá fazendo mal a ela mesma e à pessoa. E eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito interessante. A pessoa que critica e fala mal e acusa o outro, ela está matando 3 pessoas. Primeiro, ela está matando quem ela está acusando e criticando. Ela está matando a pessoa que está ouvindo ela, essas críticas e acusações, e ela está matando ela mesma. Então ela mata a pessoa que ela está criticando, ela mata a pessoa que está ouvindo as críticas dela, e ela está matando ela mesma. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma armadilha de Satanás. E você vê que hoje em dia, no nosso convívio tem muito isso. Então na palavra fala: guarde o seu coração, guarde a sua boca, porque a nossa boca ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então guarde a sua boca, guarde a sua língua, mesmo que venha aquele sentimento de revolta, de rebeldia, de vingança, de críticas, de acusações, mas guarde o seu coração. Busque se curar de toda essa amargura no Senhor. Aquele sentimento de amargura, de que, por que fizeram isso comigo? Por que estão agindo assim comigo? Busque esta cura no Senhor, porque Ele é fiel e poderoso para curar. Em nome de Jesus. E esses espíritos trabalham para transformar a injustiça em quê? Em ressentimento, em murmuração, em quebra de honra, em rebeldia contra a autoridade, em isolamento espiritual. Então ele atua trazendo ressentimento, trazendo murmuração,
pessoa todo momento fica ali murmurando, murmurando, em quebra de honra, que em vez da pessoa honrar, ela não quer saber de honrar, é rebeldia contra a autoridade, já não quer mais respeitar as autoridades. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse espírito. E quais são as máscaras criadas pela dor da injustiça? Que para sobreviver emocionalmente, a pessoa ela cria máscaras. Ela começa já a criar dentro dela crenças e comportamentos mentais e físicos de legalismo, de frieza emocional, de controle, daquela coisa assim de nunca mais vou deixar ninguém me pegar de surpresa. Vou fazer tudo sozinho, porque ninguém é justo comigo. E ela sempre fica esperando o pior dos outros. Ela sempre fica esperando o pior dos outros. Isso são crenças e comportamentos que a pessoa cria na vida dela. E quais são os sintomas emocionais que faz essa pessoa produzir na vida dela, que faz a pessoa ser na vida dela? É aquela raiva profunda, gera aquela raiva por dentro profunda, sentimentos de vítima, dificuldade de obedecer e de submeter, perca de confiança, dificuldade de perdoar, pensamentos de vingança, coração endurecido, murmuração constante. Então você vê que a pessoa que abre o coração para esta dor, ela acaba sendo isso, porque já gerou uma crença, já gerou um padrão, já gerou uma crença, um padrão. Então, automaticamente, a vida dela ela vai fazendo assim, ela vai sendo assim. Ela começa a ser uma pessoa que tem aquela raiva constante, aquele sentimento de vítima, de por que fizeram isso comigo? Tudo para ela é acusação, as pessoas estão acusando ela, as pessoas estão fazendo mal a ela, dificuldade de obedecer e de submeter, ela perde a confiança nas pessoas, ela acaba sendo essa pessoa diferente daquilo que Deus nos criou para ser, porque Deus nos criou para ser amor, para confiar, para nos relacionar. Então, a gente vê que essa dor, ela produz isso na vida da pessoa. E o que ela faz a pessoa ser? Ela acaba fazendo a pessoa ser como uma fuga dessa dor. A pessoa quer constantemente consertar tudo com as próprias mãos. Ela acaba fazendo isso, querendo fazer tudo com as próprias mãos. Ela deseja aprovar a todo momento o valor dela. Eu vou fazer isso aqui porque fulano vai me valorizar. Eu vou fazer isso aqui porque fulano vai me aceitar. Ela fica naquela querendo fazer as coisas para as pessoas reconhecerem o valor e provar o valor dela. Ela fica naquele excesso de crítica. Todo momento ela vai criticando um e faz o outro e critica, faz aquilo e critica um, faz aquilo critica aquilo outro. E uma impaciência faz a pessoa ser uma pessoa impaciente e de rancor disfarçado por justiça própria. Um rancor disfarçado por justiça própria. Que esse rancor, ele acaba falando bem assim, não, já que fizeram isso comigo, agora eu também não vou fazer isso. As pessoas vai ver, eu não vou fazer isso. E acaba se tornando aquele rancor por dentro disfarçado por justiça própria. Mas o que essa dor, ela revela? Ela revela a falta de confiança em Deus, porque como nós vimos lá em Provérbios 20 e 22, que nos diz assim, ó, entrega a vindicação ao Senhor e Ele dará a vitória. Então, assim, não fica querendo fazer a justiça com suas próprias mãos, não haja com o coração endurecido, com críticas, com murmuração, com revolta, não honrando, não obedecendo, não sendo submissa, mas entrega a justiça na mão do Senhor, porque isso mostra que você está sendo curado, que você está sendo sarado. Agora, se a pessoa ela quer fazer justiça com as próprias mãos, ela está colocando assim que a falta da confiança em Deus, que ela não está confiando na justiça de Deus. Que ela falando, não, eu tenho que resolver, porque isso aqui eu tenho que resolver, e não deixando a justiça nas mãos de Deus. E uma coisa que eu vejo, quando a gente tenta resolver com as nossas próprias mãos, a gente está fazendo apenas aquilo ali no momento. Mas agora, quando a gente entrega a justiça nas mãos de Deus, porque Ele sabe o futuro, Ele sabe o futuro. E Ele sabe o futuro que essa pessoa que fez essa injustiça merece. Então, o Senhor, Ele vai conseguir administrar tudo da forma correta. Agora, se você quiser fazer com a justiça com as próprias mãos, é apenas aquele momento. E pode ser que gere mais transtornos, mais confusão, mais ira, mais contenda, e é isso que Satanás quer. Então, busque a justiça no Senhor. Busque a justiça no Senhor. Ela revela raízes de amargura escondido. A pessoa fica ali naquela amargura, e a amargura ela é um sentimento que traz várias doenças na vida da pessoa. O coração ferido por autoridade do passado, ela revela. Ela revela um desejo de controle constante. A alma tenta se proteger sozinha.
Essa dor precisa ser tratada porque onde há injustiça não curada, há revolta espiritual. Uau, essa frase é muito forte. Onde há injustiça não curada, há revolta espiritual. Então, não permita que essa dor da injustiça, ela queira que você faça a justiça com as próprias mãos, criando revoltas, mas que você busque a justiça no Senhor e que seja curado, em nome de Jesus. E como vencer a dor da injustiça? Entenda que tudo, e como ser curado dessa dor da injustiça? O primeiro passo é entender que Deus, ele vê tudo. Deus, ele está vendo tudo. E lá em Jeremias 17:10 nos diz assim: Eu, o Senhor, examino o coração e aprovo os pensamentos. Todo sofrimento escondido está diante de Deus. O Senhor, ele está vendo. Tem um versículo lá em Salmos que fala: se você for para um alto monte, Deus, ele está vendo. Se você for para mais profundezas do mal, o Senhor está vendo. Então, o Senhor está vendo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele está vendo tudo. Aquilo que você está sofrendo, aquilo que as pessoas estão fazendo, os resultados que estão tendo, o Senhor está vendo tudo. Então, nada passa despercebido aos olhos do Senhor, é entender que Deus, ele está vendo tudo, e é colocar a justiça nas mãos do Senhor, você fazer a sua parte, você honrar, você submeter, você examinar o seu coração, purificar o seu coração, não criticar, e você fazer a sua parte, entender que Deus vai fazer a justiça dele no tempo certo. E segundo passo, entrega o direito de justiça a Deus. Lá em Romanos 12:19 nos diz assim: a mim pertence a justiça, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A cura, ela acontece quando a gente devolve a Deus o direito de julgar. A partir do momento que você fica ali julgando, criticando, falando mal, você está fazendo a justiça com as suas próprias mãos. Mas agora, quando você reconhece que a vingança é do Senhor e ele vai retribuir essa pessoa no tempo certo, você é curado. Você é curado quando você devolve a Deus o direito dele julgar. Então, se você tentar fazer justiça sozinho, você trava a justiça de Deus. Então, creia na justiça de Deus. Creia na justiça de Deus. O terceiro passo, rompa com a raiz de amargura. Rompa com a raiz de amargura. A amargura, ela cria correntes invisíveis. Ela cria correntes invisíveis. E o Senhor te chamou para amar, para você ser livre, para você ser curado, para você amar e ser amado, para você viver a plenitude. Então, ore agora e declare: eu renuncio à amargura, à revolta e à vingança. Eu renuncio, eu renuncio. Eu renuncio à amargura, à revolta e à vingança. Eu confio na justiça do Senhor. Quarto ponto, perdoe a pessoa que te feriu. Perdão, ele não é você isentar a pessoa. Você isentar a pessoa que te feriu e falar assim: não, ela tá certa. O que ela fez tá certo. Não, não é você colocar que a pessoa está certa quando você perdoa, mas é você se libertar por dentro. É você não colocar que aqueles todos os sentimentos não te controlem mais. Quando você coloca eu perdoo quem me feriu e eu me perdoo, você coloca um ponto final em toda essa ferida, em toda a dor, naqueles sentimentos ruins que vêm. Você coloca um ponto final e fala assim: eu não permito mais que essas dores me aprisionam. Eu não permito mais que esses espíritos malignos me aprisionam. Você coloca um ponto final para viver a paz, o amor, a plenitude, a abundância que Deus tem para você. Porque perdão não é você se sentir fraco mediante a situação, não é você ser burro, você ser fraco mediante a situação. Não é você isentar e falar: nossa, a pessoa tá certa o que ela fez comigo. Não, não é isso. Porque a justiça do que a pessoa fez com você vai vir, porque na palavra fala, como foi dito, que o Senhor, ele vai retribuir, que a vingança é do Senhor, ele vai retribuir o que aquela pessoa fez com você. Então a justiça dela, a justiça que vai vir sobre ela, Deus, ele vai vir com a justiça. O erro que ela fez. Mas o perdão é você falar assim: eu não aceito mais essas dores, esses sentimentos, esses espíritos malignos atuarem na minha vida. Eu me liberto, isso não me controla mais, eu perdoo, eu libero. Então você acaba se tornando livre. Porque na palavra fala que tem uma frase que fala que você não liberar perdão é você ficar tomando veneno a cada dia, querendo que a pessoa morra, mas você está se matando por dentro. Então seja livre, perdoe, libere o perdão, peça a Deus para te ajudar a perdoar, peça a Deus para liberar o amor sobre a sua vida. E seja livre para viver tudo aquilo que Deus tem para você. E o quinto passo, peça cura ao Espírito Santo. O Espírito Santo cura camadas da alma que palavra humana não alcança.
Peça ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, eu não estou conseguindo perdoar. Espírito Santo, estão fazendo isso comigo. Espírito Santo, não estão me valorizando. Espírito Santo, estão me tratando com injustiça. Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele conhece. Antes mesmo de você vir a este mundo, o Espírito Santo já sabe de tudo, aquilo que foi passado, o que é presente, o que é futuro para sua vida. Então, o Espírito Santo, ele vai nas mais profundas camadas da sua alma e te cura, e te liberta, e te ajuda. Você não está sozinho. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está dentro de você. E ele vai te ajudar. E ele vai te ajudar. E o sexto passo é deixe Deus restaurar sua honra. Depois da injustiça vem a honra. Deus faz isso porque ele te ama, assim como ele fez com José, assim como ele fez com Davi, assim como ele fez com Daniel, ele vai fazer com você. Que depois da injustiça vem a honra. O que a gente viu que aconteceu com José. José, ele sofreu aquela injustiça com os irmãos dele, mas depois de todo o processo veio a honra, que ele se tornou governador do Egito, ele que ajudou todo o povo de Israel e o povo do Egito a não passar fome. Foi através da vida de José que Deus salvou aquela nação da fome. Então houve a injustiça, mas ele se permitiu ser curado no Senhor, confiando no Senhor, sendo fiel ao Senhor, e Deus honrou ele. Glória a Deus. Davi, ele era o menor da casa dele, todos os irmãos dele serviam o exército de Saul. Davi era o menor da casa, ficava ali cuidando de ovelhas, mas quando Deus falou que ia levantar um rei para Israel, Deus, ele não pensou nos irmãos de Davi, Deus pensou em Davi. Davi, mesmo ele injustiçado pela família, mas Deus o honrou e colocou ele como rei de Israel, e foi um rei segundo o coração de Deus. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Então, há honra sobre a sua vida. Vai haver honra sobre a sua vida. Vai haver honra sobre a sua vida. Confie na justiça do Senhor. Vai haver honra. Oh, rabachou, ralamarash. Permita fazer o bem. A cura se manifesta quando você escolhe honrar, quando você escolhe obedecer, quando você escolhe ser correto. Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. O Senhor, ele vai te ajudar. A cura se manifesta quando você honra, quando você obedece, quando você é correto, quando você não retribui o mal com o mal, mas você retribui o mal com o bem. A cura, a bênção, a vitória sobre a sua vida. Você foi feito para ser abençoado. Nós fomos feitos para ser abençoado. Aleluia. E lá em Salmos 37:6 nos diz assim: Ele exibirá a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha que lindo. O Senhor, ele exibirá a sua justiça como a luz do dia. Isso vai acontecer. O Senhor, ele vai mostrar no final quem está certo e quem está errado. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não deixe o espírito de amargura, de revolta, de vingança, de crítica tomar a sua mente. Mas o Senhor, que no momento certo, o Senhor, ele vai expor a sua justiça. Procure ser correto, procure honrar, procure obedecer. Que o Senhor, ele vai exibir a sua justiça à luz do dia. Ele vai exibir a sua justiça à luz do dia. Que lindo isso. E lá em Isaías, capítulo 30, versículo 18, nos diz assim: Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é o Deus de justiça. Então, assim, a gente vê que o Senhor, ele está ansioso, o Senhor espera para mostrar a graça, a compaixão e a justiça dele sobre as nossas vidas. A graça, a compaixão e a justiça dele, isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus, isso é favor de Deus. Então, creia que o Senhor, Deus, é um Deus de justiça. E a graça, a compaixão e a justiça dele está sobre você. Creia, creia, creia. E vamos fazer uma oração para a gente finalizar? Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu és um Deus justo, fiel, bondoso e misericordioso. Obrigada, Pai, porque o Senhor espera, ansioso, em vir com a Tua justiça sobre nós, sobre os justos. Obrigada, Pai, pela Tua graça, pela Tua compaixão, pela Tua justiça sobre nós, que não nos deixa sozinhos, ó Deus, em meio a essa dor da injustiça. Aonde, Senhor Jesus, houve, ó Pai, aonde, Senhor Jesus, houve, Deus, dores, experiências de ser acusado falsamente, de ser punido por algo que não fez, de ser tratado de forma desigual,
de sofrer abusos por autoridade, de ser ignorado, de ser rejeitado, diminuído, de ser usado e descartado, de ter crescido num ambiente de favoritismo, ó Pai, que todas essas experiências traumáticas, ó Pai, sejam curados, ó Pai, sejam curados, ó Deus, sejam curados pelo Senhor, ó Deus, aonde essa pessoa sofreu, ó Pai, por isso, e que por ignorância, ó Deus, ela acabou abrindo brechas com essa dor para espíritos malignos atuarem, Pai, que nesta manhã esta pessoa seja curada, essa pessoa seja curada, Deus, e que todas essas brechas, ilegalidades saiam, em nome de Jesus, que essas portas sejam fechadas para todos os espíritos de amargura, em nome de Jesus nós renunciamos, eu renuncio, que todos os espíritos de amargura, espírito de vingança, de revolta, de críticas, de acusações, saia das nossas vidas, saia da vida da pessoa que está ouvindo agora, saia em nome de Jesus, que toda a injustiça que essa pessoa sofreu na alma, Pai, seja curada agora, que ela seja curada, e que ela aprenda, ó Pai, a confiar no Senhor, e que ela aprenda, Senhor Jesus, a colocar, ó Pai, tudo em Tuas mãos, e crer na justiça do Senhor, ó Pai. Que ela aprenda, Senhor Jesus, a colocar e aprender, ó Deus, que a justiça vem do Senhor. Que toda justiça própria, que todos os mecanismos de defesa, todas as crenças que foram criadas na mente, todos os padrões que foram criados, padrões comportamental em cima desta dor, fazendo, ó Pai, a pessoa ter comportamentos diferentes daquilo que o Senhor sonhou para ela, comportamentos, ó Deus, de frieza, de controle. Deus, que esses comportamentos sejam quebrados, que esses comportamentos de frieza, de não pertencimento sejam quebrados. E que todos, ó Pai, esses sintomas, ó Deus, que fez e que faz essa pessoa ser diferente, com raiva, sentimentos de vítima, que faz a ela não ter confiança nas pessoas, que todos esses sintomas sejam quebrados, ó Pai. Sintomas de raiva, de sentimentos de não confiança, de desconfiança sejam quebrados, dificuldade de perdoar seja quebrado. E que faz a pessoa ser, ó Deus, de querer provar, ó Deus, o valor dela, de querer ser, ó Deus, algo que não está no propósito, no chamado, na identidade que o Senhor criou ela para ser. Que tudo isso, ó Deus, seja quebrado. Toda autossuficiência seja quebrado. Que toda impaciência, ó Deus, seja quebrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga paz, ó Deus. Traga paz. Traga paz, ó Deus, sobre esta vida. Porque nós escolhemos, ó Pai. Escolhemos o Senhor como juiz e defensor da nossa causa. Nós escolhemos, ó Deus, andar no caminho de honra, de paz, de confiança. No caminho de honra, de paz e de confiança. E viver, ó Deus, a justiça do Senhor, a restauração do Senhor, a honra que vem do Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo teu favor. Muito obrigada, Deus, pela tua graça. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Pai.